Vem lá do recreio para vir na consagração. Quem mais? Outra ali, primeira vez? Que bênção. Mais outra ali na consagração, mais uma. Que bênção, glória a Deus. Que bom, né? Bastante mulheres. Gente, sábado, 8h30 da manhã ou 9 horas, tem que amar muito o Senhor. Não é verdade? Sair lá do recreio, né, Cláudia? Tem que amar muito o Senhor, tem que... Não é só amar o Senhor, tem que entender, tem que ser inteligente. Tem que entender por quê, o que eu vim fazer aqui num sábado, 8h30 da manhã. Quantas trabalho durante a semana? Assim, fora, né, que eu digo. Em casa. Todo mundo. Fora em casa, né? Fora em casa. Então, minha amada, você está de parabéns. Uma pode dizer para a outra assim, você está de parabéns. Parabéns. Pode dizer uma para a outra assim, vai receber um parabéns. Viu, Janice, aqui com a gente? Fabiola, Isaura, tantas que não costumam vir porque não podem nas segundas-feiras, mas hoje estão aqui. Muito bom, muito bom. Nas segundas-feiras nós nos reunimos, né? Toda segunda-feira, com exceção da primeira do mês, as mulheres se reúnem para glorificar o Senhor. Apóstola, fica à vontade. Presença de Deus, o fluir do Espírito já está aqui mesmo. O que Deus colocou no coração, com certeza vai ser transmitido. E esse é o nosso sábado, né? Que a gente pode ficar aqui só mesmo para se entregar. Que consagração é se entregar, né? A gente fez oração aqui, pediu, mas importante mesmo a gente vem aqui, ó, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. E adorar. E vem a palavra, ela rega tudo isso aí e a gente sai transformado. Glória a Deus! Aleluia. Então, pastora, fica à vontade, tá? É uma honra estar aqui com vocês, esperando somar. Não precisa, não. Não precisa me apresentar. Eu sou horrível nisso, gente. Eu esqueço de apresentar a pastora. Sempre sou assim. Mas é a pastora Beth, esposa do pastor apóstolo Samuel Brum, ali da comunidade de Honório. A maioria já conhece, né? Então, ela, vez por outra, está aqui conosco no trabalho das mulheres, no GPMH também, através de seu marido. Glória a Deus. Os dois eu uso. Queridas, é muito assim, é uma honra para estar aqui com vocês. Aceitei o convite com muita alegria, muita honra. E é de coração, não é uma palavra só para dar o início ao nosso tempo juntas, não. Realmente é uma honra estar servindo ao Senhor. Espero que a minha vida possa somar na vida de vocês, assim como a vida de vocês já somou na minha, não é? Por mim já podia ir embora, viu, pastora? Estávamos completas, já estamos completas, amém? E transbordantes, porque onde está o Espírito Santo de Deus, nós não precisamos de ninguém, amém? Então eu vim aqui, orei muito ao Senhor para trazer uma palavra que pudesse ajudar a cada uma de nós, a mim também, me incluo, né, nessa situação. Então a palavra que o Senhor me deu, eu dei um título a ela, eu escrevi que esse é o tempo oportuno para nos santificar. Eu queria intitular essa minha palavra com esse tema, que hoje, repete comigo, hoje, é o tempo oportuno de se santificar. Essa palavra está no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16. Se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos ler juntas. É um texto bem apropriado para o nosso tempo aqui. E já em cima de tudo que aconteceu até aqui, que nós nos consagramos e adoramos. Podemos ler? Hebreus 4:16. É sobre esse texto que eu retirei o caminho que nós vamos juntas estudar.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Repete comigo, o trono da graça. Guarda no teu coração essa palavra, trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E creio que nós estejamos nesse tempo oportuno. Hoje é esse tempo oportuno. Temos muita necessidade de santificação e consagração hoje. Nós nascemos, Deus nos projetou, a mim e a você, segundo o Salmo 139, Ele nos projetou nascer e viver nessa época. Nesses últimos dias que precedem a vinda do Messias. Não foi sem querer, nós não somos um acidente. Deus nos projetou e nos equipou e nos dotou para que nós pudéssemos aguentar esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Quantas vezes a gente pensa assim, eu também já pensei, eu gostaria tanto de ter vivido ao lado de Jesus. Quando a minha sogra conta aquelas experiências do ferro carvão, né? Eu já detesto passar roupa. Olha, amo ir lá, me dá um banheiro para lavar, não é uma roupa para passar. E eu penso assim, queria tanto, e minha sogra disse assim, mas eu passava a roupa com ferro de carvão. Eu falei, graças a Deus, Jesus, que eu não nasci no tempo do ferro de carvão, meu Deus do céu, que seria da minha vida? Eu acho que Deus também ia me equipar, né? Para passar a roupa com ferro a carvão, né, no caso. Ela soprava o carvão, vê se pode, mas quem conhece essa coisa linda aí, né? Que o resultado diz que é maravilhoso, né? Mas eu quando compro roupa assim, amassou, nem quero saber mais dessa roupa. Porque eu não tenho tempo para ficar passando muita roupa, embora ache lindo uma pessoa que passa uma roupa bem. E tudo aquilo que eu não sei fazer bem, eu admiro nas pessoas que fazem bem, né? No caso, aquela obra. E minha sogra dizia assim, o meu marido só usava camisa branca, só branca naquele tempo. E eu passava uma a uma. E quando o carvão ficava apagado, ai Jesus, ainda tinha que soprar o carvão. Aí eu pensei, eu botava o ventilador, mas não tinha ventilador. Meu pai do céu, glória a Deus. Hoje temos aquela coisa que fazemos assim, né? E vamos... Eu amo cozinhar, mas eu não tenho tempo de cozinhar. Fiz curso de bolo de noiva, vê se pode. Lá na Paraíba, quando a gente foi fazer missões, houve um curso de bolo de noiva. Eu amo cozinhar e fiz um curso, comprei as formas de coração, comprei aquelas formas de flor. Aí meu marido, Beth, enormes, né? Você sabe. Meu marido, você não vai fazer esses bolos, Beth? Eu vou pelo menos um. Eu vou conseguir fazer, porque eu acho lindo. Eu aprendi, então eu vou fazer. Nunca fiz nenhum, irmãs. Nunca fiz nenhum. Ele olha as formas, daí isso não dou. Não dou, porque um dia eu vou usar essa forma, de qualquer maneira, pelo menos um bolo. Ai, meu pai. Bordado, amo bordado, acho lindo bordado. Eu bordo um bordado há 30 anos. E é ponto cruz e é desse tamanho assim. Eu estou terminando. Também, não é? E esse bordado é muito interessante. Eu olho para ele, cada parte desse bordado tem uma fase da minha vida. Por conta da minha falta de tempo. Em demasia, não é? E meu marido falou, você vai terminar assim, em nome de Jesus, estou terminando. Era da Marcele, passou para o Samuel, passou para a primeira neta, passou para a segunda neta, para a terceira neta. Agora, na quarta neta, Lise está com 2 anos, né? Assim, acho que a quarta neta vai herdar esse bordado de 30 anos. Eu tenho que terminar esse bordado. Ou seja, creio que nós vivemos no melhor tempo de Deus para nós, mas não é o melhor tempo de se viver. Século 20 está muito difícil de se viver. Então, quantas vezes a gente se projeta, né, e o coração tem aquela vontade, como eu gostaria de caminhar com Jesus, né? E quando a gente vai a Israel, e naquele mar da Galileia, todos os dias, meu marido, vou ter que ir embora, Beth, vai fechar o Getsemane. Você deixa eu ficar aqui. Não, temos que ir embora, vai fechar o Getsemane. Isso aqui tem uma regra, né? E no túmulo, temos que ir embora, vai fechar. Ai, mas eu não queria ir embora, queria ficar aqui, mas não pode, temos que fechar, né?
Então, a gente pensa assim, como seria maravilhoso? Mas a minha pergunta é, mas não foi assim que o Senhor quis. Deus nos projetou mulheres do século 21. E muito mais, já parou para pensar nisso? Deus nos projetou nos seus planos que vivêssemos esse tempo que trará o Messias. Nós estamos vivendo os últimos dias, que quando nós já esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Por isso que eu entendo que seja muito oportuno a primeira consagração, que seja a primeira de muitas. Porque nós precisamos nos consagrar e nos santificar, para que possamos realmente manifestar a glória de Deus na nossa geração. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós temos que entender é por que nós temos que nos santificar e nos consagrar. Se nós não entendermos o porquê, não é aquela coisa mecânica, não deve ser aquela obrigação, está marcado, tem que ir, se não for o pastor liga, não. Você tem que discernir o espírito, né, da situação e entender que sem santificação, a Bíblia fala, e é muito importante que sem santificação ninguém verá a Deus. E quando nós lemos a parte de Josué que fala assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Isso está no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5. Quando Josué liberou essa palavra para o povo, ele sabia. E esperava entender tudo que ele ia passar. Ele tinha que atravessar o Rio Jordão para chegar a Jericó e para conquistar uma terra prometida. E qual era a chave do segredo? Santificai-vos. Sem santificação e sem consagração, Josué sabia, porque Deus havia dito a ele, ele não ia conseguir. E nós ouvimos hoje do Espírito Santo, sem santificação, nós não vamos conseguir exercer nessa terra a nossa função para a qual nós fomos chamadas. Porque cada uma de nós tem um chamado, cada uma de nós tem uma responsabilidade, cada uma de nós tem amigos, tem família, tem marido, tem vizinhos, cada uma de nós tem filhos, tem netos, tem uma geração depois de si para projetar para Deus. E sabe, nossos filhos e nossos netos, essas meninas que foram consagradas aqui, elas enfrentarão dias mais difíceis ainda do que nós estamos enfrentando. A cada dia que passa, a vida está mais difícil de ser vivida. E nós voltamos para o capítulo de Hebreus, que fala que nós precisamos ir com confiança ao trono da graça, ao Santo dos Santos. E no trono da graça, diante do trono da graça, nós possamos alcançar de Deus misericórdia e graça, para que nós possamos ser ajudados. Repete comigo, ajudados. Você pode falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de Deus. Isso tem um preço. E o preço é a consagração. O preço é a santificação. O preço é estar o sol lindo lá fora e nós estamos aqui dentro, pagando um preço de buscarmos a face do Senhor para sermos ajudadas em tempo oportuno. Eu não vou fazer a pergunta aqui, mas eu já sei a resposta. Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Quem de nós aqui precisa de uma ajuda de Deus? Eu preciso de uma ajuda de Deus. E você levanta a sua mão, porque a quem está levantando a sua mão, o Espírito Santo sabe qual é a ajuda que você precisa. E Ele vai te dar, segundo a sua fé e segundo a sua busca. Segundo o seu sacrifício e o seu entendimento de que nós precisamos nos achegar ao trono da graça. Nós queremos receber a graça de Deus dormindo e descansadas. Não, existe um preço. As 10 virgens, quando as 5 nécias pedem óleo, elas dizem assim, nós não vamos te dar nosso óleo, ide e comprai a preço. E nós estamos pagando um preço a fim de que sejamos ajudadas, socorridas em tempo oportuno. E esse tempo é um tempo oportuno.
Eu como mãe, eu como avó de 4 netos, né? Como pastora, como já falou aqui, e a gente que seguiu, teve um segmento na vida da igreja, percebe como está difícil o tempo profético e o mundo espiritual que nos cerca. Nós tínhamos uma igreja muito mais solta, muito mais feliz, cantávamos muito há 35 anos atrás. Hoje nós temos uma igreja que precisa de clamar e orar e chorar muito, para que realmente possamos ser socorridas. E eu fico pensando naquele salmo que diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e céu e a terra. E quando nós pensamos que nós caminhamos no vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, e aquilo que mais me toca o coração é que as promessas que existem no Salmo 23, que diz que Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo. E o nosso cálice transborda. Se nós estamos em provação, se nós estamos em tempos difíceis, existem promessas para aqueles que passam pelo vale da morte. E as promessas são essas, né? Que Ele vai preparar uma mesa diante do teu inimigo, na tua vitória. Sabe, eu não sei a luta que você está passando, não sei se você está sendo discriminado, debochado, sofrendo, mas o Senhor tem uma mesa preparada para você, diante do seu inimigo, dos seus inimigos. Eles te verão numa mesa farta, e o teu cálice significa a tua alegria será transbordada. Então, a sua luta tem uma razão, a sua luta tem um porquê. É importante que nós entendamos e tenhamos um discernimento de espírito do tempo difícil que a gente vive. Nós estamos no tempo onde nós temos que preparar os nossos filhos e os nossos netos para a volta, e a igreja para a volta do Messias. Podemos dizer que os nossos filhos e nossos netos são a geração de João Batista que prepara o caminho do Senhor. Por isso precisamos de graça. Por isso que tantas famílias estão quebrando, tantos divórcios estão acontecendo, tantas mulheres estão sendo espancadas, como a pastora falou, crianças abusadas. O Brasil é um dos países de maior número de tráfico humano. É impressionante. Minha neta viajou para os Estados Unidos, faz isso muitas vezes, e eu vi um filme secular onde uma menina é sequestrada no aeroporto, e ela é abusada sexualmente, a sua colega é morta, e quantas e centenas de pessoas passam por isso, você não sabe. Pessoas anônimas, diante da dor desse século, onde o Satanás e suas potestades estão lutando contra nós para nos engessar, para nos paralisar. Então nós temos que entender o porquê precisamos nos santificar. Nós temos que nos santificar para podermos receber do Senhor a vitória, recebemos do Senhor a graça que tem no seu trono, os dons do Senhor, receber do Senhor o socorro e a ajuda, como diz aqui em Hebreus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o tempo profético, espiritual que nós vivemos, é um tempo muito difícil. Você quer ver uma coisa? Queria que você lesse, que você abrisse o livro. Eu estou pulando aqui. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. E nós poderíamos passar os olhos rápido nesse texto para nos posicionar, que diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Queridos, esse capítulo de Timóteo, ele nos dá uma descrição da nossa sociedade de hoje. Ouça só, sociedade que você enfrenta no supermercado, no metrô, que você enfrenta na sua rua, que você enfrenta no seu condomínio, mas o seu filho enfrenta na escola, sua filha enfrenta na faculdade, no trabalho, seus netos se enfrentam também. Uma sociedade
corrupta. Por isso que nós sabemos que a santidade da igreja condenará o mundo. Por isso que nós sabemos que nesse tempo o joio vai se levantar e vai se distinguir do trigo. E aqui a descrição é muito detalhada para tantos e tantos séculos quando a Bíblia foi escrita. Nos últimos dias, que são esses, porque últimos dias significa uma geração de 40 anos, sobrevirão tempos trabalhosos, onde haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos detalhes, dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Olha só. Você pode começar a se lembrar de tantas pessoas, de tantas situações, de tantos crimes que se incluem dentro dessa descrição aqui. Tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. Destes, afasta-te. Porque deste número são aqueles que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, loucas, sobrecarregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Bom, por aqui, a gente podia continuar, mas o tempo não nos permite, por conta de que nós vivemos esse tempo. Só que Deus te projetou e te jogou sobre a terra para ser mulher frutífera nesse tempo difícil aqui, e você será. Mulher abençoadora, mulher sábia, que vai saber lidar com essa situação segundo a sua busca e a sua santificação do Senhor, se santificando, se consagrando, se separando de toda imundície, de todo profano. O Senhor te ajudará e o Senhor me ajudará. Nós temos um alto preço para pagar. Precisamos pedir a Deus para que essa santificação, o porquê de nos santificar, seja muito bem entendido, para que nós tenhamos força para encher essa reunião e estarmos aqui de novo na próxima reunião, dando continuidade ao nosso processo de santificação, de consagração, tirando da nossa vida, separando da nossa vida tudo que não agrada a Deus, tendo condição para que nós cheguemos ao trono do Senhor e busquemos socorro e busquemos ajuda. No livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, repete mais ou menos o mesmo contexto e descreve esse tempo e diz: irmãos, rogamo-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como que se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane, porque não será assim. Antes que venha a apostasia, vai se manifestar a apostasia no nosso meio. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a saber, o anticristo, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. E vai se levantar contra tudo que adora Deus. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui há uma descrição do anticristo. Então, esse é o tempo profético, sobrenatural que nós vivemos. Um tempo muito difícil. Não vos lembraste que dessas coisas eu vos dizia quando estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então, o tempo profético, o mundo sobrenatural, não podemos viver de uma maneira assim, olha, sem entender que estamos lutando contra potestades, principados e dominadores desse mundo. Nós necessitamos entender que sobre nossa cabeça e nossa vida é uma guerra espiritual. No livro de Judas, no versículo 9, você fala como que Miguel contendia contra o diabo a respeito do corpo de Moisés. Assim como havia uma guerra sobre a vida de Moisés, há uma guerra sobre a sua vida. E quando a gente corre para a consagração, e corre para a santificação, e corre para a sala do trono, e corre para o altar, quando a pastora nos chama, nós estamos correndo para uma unção que vai nos blindar contra essas coisas. Você está pronta para enfrentar o inimigo. Você está pronta para treinar os seus filhos a enfrentar o anticristo. Você está pronta, porque você foi projetada por Deus. Eu fui para vivermos nesse tempo. E dessa maneira,
quando nós... Agora, é diferente quando você vive de uma maneira que você não tem essa visão. Você vive de uma forma, sei lá, eu nem sei, vegetal. Você consegue viver, vir à igreja, sentar, ser um membro qualquer, ter uma religião, entre aspas, e não entender essa luta e esse chamado ministerial que nós temos. De sermos frutíferos numa época muito difícil. Muito difícil. Estava conversando com uma pastora da nossa igreja, ela é enfermeira aqui no Carlos Chagas. Ela é enfermeira de CTI. E ela me disse que todas as unidades hospitalares estão recebendo cartazes, folders, ensinando sobre o homossexualismo. E ela disse assim, ela disse para mim, se eu recebi uma lei já assinada, que se uma pessoa, um homem, chega para mim e me diz, eu pergunto, qual é o seu nome? Ele fala, Maria. Então eu peço a carteira de identidade, mas na carteira está escrito José, mas eu tenho que chamar de Maria. Já é lei. E existem tantas outras leis que estão, como a gente já leu aqui, caminhando contra os princípios de Deus e contra a igreja. E daí a nossa luta aumenta, e daí nós precisamos muito de socorro do Senhor. E ela estava falando comigo, como é difícil, como foi difícil eu falar Maria e ele se apresentar. Me senti humilhada, me senti sem força, eu falei, ministrei com ela. E nós precisamos abrir nosso entendimento, porque nós precisamos nos santificar. Por quê? Por que necessitamos de santidade? E como Josué falou, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. E assim será conosco. O Senhor nos manda que nós nos santifiquemos, porque Ele fará maravilhas no nosso meio. Sabe o que é maravilhas? São milagres maravilhosos. Maravilha não é aquilo que é bonito, não é aquilo que é sobrenatural, é impossível, só o Senhor faz maravilhas. E Josué tinha consciência, talvez o povo não, que teria que enfrentar um Jordão, o Rio Jordão. Moisés tinha partido, quem conhece a história banda, faz assim com a mão. E Josué tinha que passar o Jordão. O Jordão estava na sua cheia e era o lugar maior do Jordão, mais profundo. O Rio Jordão é um rio, como o Rio São Francisco nosso, é um rio de quedas. E é um rio plano, ora navegável, ora não navegável. E Josué estava na parte que havia quedas de água, como cachoeira. E depois o Rio Jordão desembocava no Mar Morto, para a direita. E Deus disse a Josué, santificai-vos. Mas Deus, eu preciso passar o Jordão. Eu serei contigo no Jordão, te diz o Senhor. O teu Jordão que está na tua frente, o Senhor será contigo no teu Jordão. Será com todos aqueles que creem, estão recebendo e precisando dessa maravilha. O Senhor foi comigo no meu Jordão. Eu passei o Jordão 2 vezes. E quando eu olhava, eu disse, Senhor, e eu literalmente, teve uma vez, fui ao médico, ele pegou meu exame de sangue e falou assim, eu nem sei como é que você está viva. E eu falei assim, a minha força vem do Senhor. E eu sei que nós precisamos nos cuidar, e eu estava me cuidando. Ele falou, você não tem uma vitamina nesse corpo. E eu tenho uma força de leoa, porque o Senhor era a minha força, porque eu precisava daquela força. Mas onde eu busco essa força, pastora? No trono do Senhor, no Santo dos Santos, no altar. Como a pastora falou, venha ao altar. Crie os seus filhos no altar. Crie os seus netos no altar. Ensina-os a amar ao altar, a amar ao Senhor. Quando eu vejo meu filho jejuando, orando, às vezes, muitos dias, eu olho e falo, Samuel, para de jejuar, já está demais. Ele fala, você me ensinou isso. Eu fico quieta. Quando a gente percebe aqui a casa do Senhor e percebe a arca do Senhor no tabernáculo de Moisés, ela ficava exatamente assim, no fim do tabernáculo, no altar, no Santo dos Santos. Então, nós não podemos nos sentar na cadeira ou num banco de uma igreja como religiosos, achando que vamos ter vitória nesse mundo tenebroso, com esses homens aqui. Destruindo na internet, destruindo com pornografia, destruindo teu marido, destruindo teu casamento, destruindo teu neto, teu filho.
Minha neta de 13 anos chegou para mim dizendo que estava sendo cantada pelas colegas dela. Isso aí está muito comum já, não é? E a Bíblia diz que Deus fez o macho e a fêmea. Porém, nos últimos dias, nós estamos cientes que essas coisas vão se levantar e nós precisamos nos tornar mulheres de Deus, com discernimento espiritual, com visão do Senhor, que sabe para onde caminha. E quando, voltando na promessa de Deus a Josué, quando eu falei maravilha, falei milagres maravilhosos, e ainda disse que ia fazer. O Jordão, eu pararei as águas do Jordão, do alto, e elas se tornarão para cima, como efeito de cachoeira inverso, como chafariz. E pararei as águas do Jordão, e vocês passarão a pé seco. Porém, na frente, que possa ir a Arca da Aliança. A pastora falou uma coisa aqui, eu peguei no meu espírito, ela falou assim, se você não tem um ministério, com certeza adoradora você é. E é verdade. E ser adoradora hoje, nesse mundo tenebroso, é um ministério. Adorar ao Senhor na dor, adorar ao Senhor na dificuldade, adorar ao Senhor no casamento ruído, adorar ao Senhor com filhos nas drogas, adorar ao Senhor vendo com filhos se manifestando, eu sou mesmo, vou assumir a minha homossexualidade. Como dói. E nós mexemos com esse problema no gabinete todo o tempo. São 30 anos de gabinete. E eu percebo que nesses 30 anos de gabinete, como as coisas estão terrivelmente difíceis. Cada telefonema que a gente recebe, cada dor que a gente passa, nós percebemos que realmente o anticristo está se levantando, mas também está se levantando a igreja do Senhor, com mulheres e homens de Deus, preparados e armados para a guerra, uma guerra que já foi vencida na cruz. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Nós já vencemos, nós não venceremos não, nós já vencemos. A vitória foi conquistada pela cruz. Quando Satanás levou Jesus para o pináculo, quando estive em Israel, eu analisei aquela terra do Armagedon, da batalha final. E quando ele te falou, eu te darei todo esse mundo, era a visão que o Senhor tinha e Satanás tinha. Já era da guerra do Armagedon, do final dos tempos. E quando, voltando a falar de Josué, ele fala, vai à arca primeiro. E você sabe que só podia levar a arca os levitas, os sacerdotes adoradores, mas eles tinham que ser santos. E a santidade não é uma marca de caráter, a santidade é algo que você busca, procura e forma na sua vida. A santidade é um estilo de vida. É quando você diz não para algumas coisas da televisão. É quando você seleciona os seus filmes. É quando você não vê novela, você paga um preço. Uma pastora minha me procurou porque descobriram que ela ela compartilhou no Face a foto daquele personagem homossexual. Não conheço, não vi a novela, né? Me nego. Porque quando a gente está em guerra espiritual, a gente tem que se santificar e buscar a vida do Senhor em todas as coisas que a gente pode. Já nos chega aquilo que a gente não pode. Então você se sentar e ficar sendo plateia do diabo, realmente, é soltar colete de guarda. Uma grande brecha. Uma grande brecha por um amanhã que você desconhece. Quando a arca do Senhor foi, e a Bíblia fala que eu fico pensando naqueles homens, repete comigo, aqueles homens, que carregavam no ombro a arca do Senhor. Sabe quanto pesava aquela arca? 1,5 toneladas. Sabe, os querubins que estão na arca da aliança, eles eram de ouro puro. E cada querubim pesava 32 quilos. E a tábua do propiciatório, que é aquela tábua, aquela mesa que tampa a arca, 300 quilos. Também era de ouro puro. Onde o sacerdote aspergia o sangue, e era o único lugar que Deus descia dentro do tabernáculo. Então, a arca da aliança simboliza a presença de Deus. E dentro da arca, você sabe, os elementos do maná, os elementos da vara de Arão
e os 10 mandamentos. Quando você pega todos esses 3 elementos, os 10 mandamentos é a palavra, e Jesus falou que ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Quando você pega o maná e você se lembra que Jesus falou, eu sou o pão que vem do céu. Jesus é o maná. E quando você pega a vara de Arão que refloresce seca, Jesus, depois da morte, ressuscitou. E ele é a nossa ressurreição. Então a arca da aliança é o próprio Cristo. Quando nós levamos o Cristo sobre nossas costas, todo o Jordão se abrirá. Toda dificuldade da nossa vida vai cair em nome de Jesus, porque nós estamos levando sobre os ombros a arca da aliança, a arca do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem nós estamos levando? Quem nós estamos levando? Aquele canto mexe muito comigo, eu me emociono quando nós cantamos, coroamos, ó Rei Jesus. Que coroa eu tenho colocado em Jesus? É uma coroa de vergonha? É uma coroa de dor? É uma coroa de glória, é uma coroa de honra, é uma coroa de dignidade. Nós coroamos o nosso Senhor que levamos sobre os ombros, com o nosso nome de cristãos sobre a terra. Fomos projetados para sermos cristãos santos sobre essa terra corrupta. Então, nunca o mundo precisou tanto da manifestação dos filhos de Deus sobre a terra. E nós precisamos ter essa consciência, essa conscientização, para entendermos o porquê temos que nos consagrar. Temos que nos consagrar porque o nosso inimigo não dorme. Quando eu acho muito interessante esse versículo de Romanos, que diz que a natureza geme. E a pastora orou também aqui sobre isso. Ele falou assim, a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a terra clama para que eu e você possamos manifestar Deus entre eles. Nós temos ouvido muito sobre manifestações sociais, políticas, econômicas, muito. Quebra aqui, quebra lá, ônibus virado, ônibus quebrado, não é assim? Então, as classes profissionais têm se manifestado, os grupos sociais têm se manifestado, muitas manifestações têm acontecido no Brasil. E eu te digo uma coisa, a igreja precisa se manifestar no Brasil também. E por que eles conseguem se manifestar com tanta força? Porque eles são um. Eles são unidos. Assim como eles são unidos, a igreja do Senhor precisa ser uma também. Unida, unânime. Jesus orou na sua oração sacerdotal, ele falou, Pai, que eles sejam um. Sabe para quê? Para que o mundo creia. Mas nós somos tão faccionados. Somos tão divididos. Somos tão esquartejados quase. E ficamos enfraquecidos porque nós queremos ter o nosso próprio reino. Nós precisamos nos descentralizar de nós mesmos. Precisamos nos unir e manifestar sobre a terra a glória de Deus. Quando a igreja brasileira for à rua se manifestando contra tantas coisas, nós teremos a maior manifestação do Brasil. Nós temos a manifestação dos professores e temos manifestação de muitas classes sociais, mas quando a igreja, e eu profetizamos juntos, que a igreja brasileira será um no Senhor, e ela trará a glória de Deus sobre o Brasil numa manifestação única da glória do Senhor. Existe um clamor no coração de Deus, e um clamor, a terra geme, a Bíblia fala, a terra geme, a criação geme. Está aqui no capítulo Romanos, capítulo 8, no versículo 18. Você pode ler comigo? É muito importante que você leia. Porque para mim tenho certo de que as aflições desse tempo... Repete comigo as aflições desse tempo. Não são para comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Aleluia! Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou. Na esperança também de que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para sabermos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O Brasil geme e está com dor de parto para que eu me manifeste e para que você se manifeste. O Rio de Janeiro geme e está com dor de parto para que nós nos manifestemos. Mas o que é a manifestação? É uma exteriorização de atitude. Não é uma palavra. A manifestação é uma exteriorização de atitude, de ação. Nós estamos com um projeto, já está sendo, nós não, existe um projeto no mundo inteiro com as prostitutas na Copa. O meu filho veio falar sobre isso aqui no grupo, né? Na televisão ele falou também, e eu fiquei assim, meu Deus, quando você ouve esses jovens que trabalham com elas, eu choro. Quando você ouve o testemunho das prostitutas restauradas, como foram obrigadas, foram roubadas, sequestradas e com drogas foram obrigadas a se prostituir, você chora. Porque a nossa reação primeira é de repugnância e de raiva. São mulheres à toa que tiram os maridos das mulheres casadas. Essa é a conscientização do mundo. Mas não é bem assim. Então, esse projeto, eu fico olhando para ele assim, pedindo a Deus graça sobre ele, força sobre ele. Mas eu sei que ele nasceu para isso. Eu sei que ele nasceu para o reino. Eu falei, Senhor, sustenta-o. Dá forças a ele, né? Foram na Vila Mimosa, ele e minha filha estão alugando uma casa para que faça oração 24 horas, para poder orar, para que haja evangelismo para com a prostituição do Rio de Janeiro durante a Copa. E Deus me falou, eles vão trazer, quem participar do projeto vai trazer para a sua igreja uma chave de vitória sobre a prostituição de cada bairro. Porque o Senhor vai dar um retorno, uma colheita abundante sobre eles, entendeu? Nós precisamos manifestar, porque a terra e o mundo grita a Deus, socorro. Socorro. Às vezes você pensa assim, pô, eu sou tão fraquinha, eu não canto, eu não toco, eu não oro. Você não é não, minha amada, você é forte. Porque o Senhor é contigo. Você é um tesouro. Todos nós aqui somos vasos de honra, cheios da glória de Deus. A sua autoestima no Senhor tem que mudar. A Bíblia fala que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você se sente fraca? Parabéns. Você está pronta para ser usada pelo vaso, pelo olheiro e transbordar. Nós somos tesouro nas mãos do olheiro. Então, a tua dor, a aflição do mundo não pode ser maior do que o seu chamado. Fortaleça-te, levanta-te, avance, o Senhor é contigo. Não se conforme, não fica triste, não entre em depressão na sua casa. Eu perdi a guerra, você não perdeu guerra nenhuma, porque toda a nossa guerra está ganha, em nome de Jesus, por nós lá na cruz. Você tem que olhar o problema e ver a solução nele. O Senhor dará a solução sobre o seu problema. Quando nós estudamos isso, percebemos que nós precisamos ter, repete comigo, discernimento de espírito. Você precisa de olhar e pedir, Senhor, me dá sabedoria para eu discernir essa situação. O que está acontecendo? Meu marido chegou, está diferente, ou grito na casa, ou palavrão dentro de casa, eu não sei. Todas essas coisas precisam ser separadas e retiradas do nosso meio. Quando eu estive nos Estados Unidos, aqui, no ano passado, eu estava num jantar e eu olhei uma médica. Eu não a conhecia e Deus me revelou o mundo espiritual dela. E eu fiquei olhando como um filme. Eu não sabia que era na médica. Eu cheguei para minha amiga e falei assim, quem é aquela senhora? Aí ela falou assim, essa senhora, ela é a segunda mulher mais poderosa do nosso hospital de Colorado.
ela é neurocirurgiã, ela é oncologista, ela é restauradora de seios que são perdidos pelo câncer. Por quê? Falei assim, porque Deus me deu uma palavra para ela. E ela falou assim, eu não tenho coragem de chegar aí, mas eu tenho. Porque, irmão, nós somos iguais diante do Senhor. E se Deus me mostrou aquele mundo tenebroso, é porque o coração de Deus estava palpitando por aquela vida. E eu não ia me expor, porque eu estou morta em Cristo. Então até brinquei com a pastora, não precisa me apresentar. Que nós somos um, né? Estamos em casa, amém? Eu falei, eu vou, mas você não, se ela não deixar, não tem problema, mas eu queria conversar com ela. Cheguei, conversei com ela. Eu precisei de uma tradutora, porque eu não conseguia dizer a ela as visões. As palavras em inglês eram muito profundas para discernir aquela situação que o Senhor me revelou sobre ela, e ela começou a chorar no jantar. As lágrimas desciam. Eu comecei a ministrar e a falar com ela o que o Senhor tinha me dito. Depois daquilo, ela pediu para conversar comigo depois do jantar. Depois daquilo, eu orei com ela. Depois daquilo, eu comecei a marcar um horário com ela, e todos os dias ela ia à minha casa, onde eu estava, e eu comecei a discipular aquela mulher. Durante 19 dias, ela esteve pragmaticamente na minha casa às 8 da manhã, com o estudo na mão. E a minha amiga, assim, apavorada. Uma mulher riquíssima. Uma mulher, assim, cabeça da cidade, né? E ela chegou no 9º dia, o Senhor falou assim, unge as mãos dela. Eu ungi as mãos dela. E quando eu estava ungindo as mãos dela, Deus falou para mim assim, ela amanhã vai errar na cirurgia. E quando ela errar, vai culpar a mim. Avisa para ela que eu vou agir na hora que ela errar. Eu falei assim, Célia, Deus manda te dizer que você vai fazer um erro amanhã. Mas quando você errar, Deus vai operar no seu lugar. E você vai entender que Deus está fazendo. E na hora da cirurgia, quando houve o erro, ela lembrou e ela orou, Pai, me ajuda. E Deus fez nas mãos dela, usou a vida dela, e aquela vida foi totalmente curada e restaurada. E ela voltou quebrada. Ela falou, eu errei. Eu nunca erro, eu errei. Mas realmente Deus se colocou na minha vida. E nosso discipulado continuava. E no dia seguinte, eu falei assim, orando com ela, nem posso contar aqui o nosso testemunho todo, não posso nem contar. Mas aconteceu que ela chegou no quarto, chegou na clínica lá, no CTI, e os amigos dela falaram assim, Célia, você operou aquela pessoa, ela ficou louca. Ela, por quê? Porque ela está louca. Ela está não, ela está bem, não, ela está louca. Aí, vamos lá. A equipe foi. E chegou, ela perguntou ao paciente, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Não, que eu estou vendo um homem. E esse homem me chama pelo meu nome e quer me levar com ele. Aí, onde está esse homem? Está ali, ó. E ninguém via. E ela falou assim, ninguém via, Célia, não via, os médicos não viam. Aí os médicos, está maluco, esse homem está maluco. Aí ela perguntou assim, ela lembrou de mim. Lembrou do que o Senhor tinha dito para ela, que ela ia discernir o espiritual. Ela falou assim, pergunta a esse homem o nome dele. Aí ele perguntou, qual é seu nome? Aí ele ouviu, só ele ouviu. E sabe quem era ele? Ele era o paciente que tinha morrido naquela maca 2 dias antes. Ele tinha vindo buscar aquele homem. Então ela ligou, orou, expulsou, ele foi embora, era um demônio, né? E ela cada vez mais se fortalecia no Senhor. Eu a deixei discipulada, falei de Jesus para ela. Ela recebeu Jesus no seu coração. Dezembro, recebi um e-mail dela. Foi batizada. Fevereiro, vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Isso é a manifestação dos filhos de Deus sobre a terra. E isso pode acontecer com você, com o seu vizinho, com o seu filho, com a sua filha. Não existe nada que impeça a sua ação de manifestação sobre a vida das pessoas. Amém? Em dezembro ela foi batizada. Em fevereiro recebi outro e-mail. A minha amiga disse assim, ela estava tão quebrantada no culto, que ela não conseguia andar. Ela foi chamada para fazer missões. O mundo espera que nós possamos nos manifestar, tirar de nós aquilo que nós temos, não é? Queria só terminar com vocês, eu queria pegar o livro de Esther,
causa da hora. São que horas agora? Está quase, né? O livro de Esther nos mostra 3 exemplos de mulher. Muito interessante. O primeiro exemplo é a história de Vasti. A Bíblia nos ensina em Esther, capítulo 1, no versículo 11. Nos ensina que Vasti, ela era a rainha do seu rei. Ela tinha coroa. Mas o rei a chamou. E ela se recusou. E aqui no versículo 11, ele diz assim, 10. E ao 7º dia, estando já no coração do rei alegre do vinho, mandou que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti se recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos seus camareiros. E assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Eu vejo uma figuração da igreja na personagem da rainha Vasti. Muitas vezes somos membros da igreja, temos um chamado, somos levita, somos pastores, mestres, profetas, achamos que temos uma coroa segura, mas quando o rei nos chama, nós temos que ir para o altar, se santificar, se apresentar na sala do trono. A rainha Vasti, ela é um protótipo dessa representação da igreja diante de Deus. Deus quer mostrar ao mundo a linda igreja que tem. Quer mostrar ao mundo que essa igreja tem uma coroa. E chama a igreja, e a igreja se recusa. E depois ela é destituída do seu cargo. Você sabe a história, não é? Ela perde o seu cargo e então a Esther aparece. Quem é Esther? Esther é aquela mulher, aquela moça, como falou a pastora aqui, humilde e sábia. Então, no versículo 19, a Bíblia fala assim: se bem parecer o rei, sai da sua parte um edito real e escreva-se na lei dos persas e dos medos. E não se revogue a saber, Vasti, não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu a ela outro, e que o reino seja dado dela a outra, que seja melhor do que ela. Então, nós não podemos nos assegurar na nossa posição em Deus, e nem na coroa da vida que está sobre nós. Se o Senhor nos chamar para nos colocar sobre o mundo, para que nossa coroa brilhe no mundo, nós precisamos nos apresentar diante do rei e não recusar nossa chamada. Como foi destituída Esther? O reino precisava de uma nova rainha. Então entra, Vasti, então entra Esther. E a Bíblia fala que Esther pareceu formosa aos seus olhos. E alcançou o que Hebreus escreve lá atrás. E alcançou o quê? Graça perante ele. Por isso se apresentou a dar-lhe seus enfeites, seus quinhões e também 7 moças a respeito da casa do rei. E fez passar suas moças o melhor lugar da casa. Esther, porém, não declarou o seu povo e nem a sua parentela, como Mardoqueu tinha lhe ordenado. Então, Esther recebe o que do Senhor? Graça. Você não pensa que Esther era a mulher mais linda daquele lugar, não. O que Esther tinha de diferente era a graça de Deus sobre ela. E a graça que Hebreus pede para que nós busquemos no trono, caiu na graça do rei. E por várias vezes ela repete isso: ó rei, se eu cair na tua graça, tu possas me conceder os desejos do coração. E a Bíblia nos ensina, e você sabe muito bem do que Esther passa. E Esther é aquela mulher, como foi dito aqui, que representa a sua nação. Esther era judia e representava os judeus num palácio que queria fazer o maior holocausto, o primeiro holocausto judaico. E Esther se coloca em santidade, em sacrifício de jejum,
em pano de saco, se coloca em consagração a favor do seu povo. E hoje o Espírito Santo nos chama a ter uma postura assim, como a de Esther, a nos colocar em santidade. Então, por que jejuar? Por que se consagrar? Por que se santificar? Porque nós temos uma nação para ganhar. Temos uma nação para alcançar. Não somente o Rio de Janeiro, mas todo o nosso Brasil. E Esther, quando chega no pátio, na sala do rei, com temor no coração, pelo seu povo, a Bíblia fala que o rei estende o seu cetro. É tempo que nós entendamos a extensão do nosso chamado. E entendamos que nós precisamos estar nos colocando diante de Deus pelo nosso povo, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa família, pela nossa descendência. Você precisa orar pelos seus filhos todos os dias. Você precisa orar pelo seu marido todos os dias. Você precisa cobrir a sua descendência todos os dias. Que a sua descendência trará o Messias. E passará pelas provações e pelas pequenas tribulações do milênio. Conheço uma história muito interessante de uma mulher alemã. É uma história verdadeira. Ela era uma judia messiânica. E ela entrou numa perseguição na vida da igreja. Ela chamou o filhinho dela de 9 aninhos. E disse para ele assim, se nós negarmos a Jesus, eles querem que nós neguemos a Jesus, mas se nós negarmos a Jesus, nós perderemos a nossa salvação. Então, meu filho, as crianças estão indo primeiro. Eu vou te dar uma bola. Deu uma bola de gás. Quem conhece essa história? Alguém conhece? Ela dá uma bola de gás ao garoto. E diz assim, filho, se eles te perguntarem assim, olha, você quer negar Jesus? Você fala, não. E a mamãe vai estar orando com você. Depois de você, vou eu. Se eu vir a bola indo embora, eu vou entender que você partiu, mas partiu para o céu. Mas se eu não vir a bola, eu vou entender que você foi embora com a bola na mão. Então vai, filho. Vai e não negue a Jesus. E aquele menino ele caminhou para ser questionado, e ela estava em oração, e de repente ela viu a bola de gás subindo. Ele partiu para Jesus. O seu filho não negou Jesus. A minha pergunta é, nós temos pensado em preparar os nossos filhos para enfrentar o desafio que nos está proposto, segundo o livro de Tessalonicenses, que nós lemos aqui, no levantamento do anticristo? Nós estamos preparados para... Qual é a nossa reação diante da aflição desse mundo, como nós lemos em Timóteo? Se nós murmuramos por tão pouco, reclamamos por tão pouco, como será a nossa atitude diante da perseguição da igreja que virá? E qual será a atitude, o modelo e o exemplo de mãe, de esposa, que você tem dado em casa para que o seu filho seja tão forte ou muito mais forte do que você, porque essa é a promessa. Então, nós não andamos sozinhos na vida. Nós estamos ladeados de esposo, de esposas, filhos, netos, genro, nora. É para dar testemunho, minha irmã. Não é para você entrar no jogo do diabo e errar contra eles. É ter discernimento de espírito e ser a melhor sogra que você puder. Ser uma mãe. O dia que seu ouvido ouvir isso, é maravilhoso. Eu não tenho uma sogra, eu tenho uma mãe. Porque uma mulher investida de sabedoria, sabe bem qual é o seu papel na vida da família. Nosso foco precisa estar além da nossa descendência. Está não somente no Brasil, na representação da nação, na representação do Estado, mas no papel de ser mãe e esposa. E ganharmos a nossa casa toda servindo ao Senhor, através do nosso testemunho. Não podemos ser aquelas mulheres cheias do Espírito que só atuam dentro de si mesmas. Nós precisamos atuar na vida dos nossos filhos. Nós precisamos fazer dos nossos filhos colunas do santuário.
Nós precisamos fortalecer a vida dos nossos filhos. Precisamos pregar para os nossos filhos com a nossa vida, com a nossa palavra, não tão somente nem atitude, mas a nossa atitude. Precisamos fazer dos nossos filhos uma descendência forte, porque os nossos filhos enfrentarão um mundo pior do que o nosso. Mas saberão enfrentar bem, como Daniel, diante da Babilônia. Porque assentou no coração no pecar contra Deus, porque foi muito bem criado. Muito bem criado. A Bíblia fala que ele era sábio, que ele era douto, mas os seus pais ajudaram-no a cravar no coração as leis do Senhor. Então, nós precisamos retornar a orar pelos filhos, com imposição de mãos, a ungir os nossos filhos, a sermos mulheres do Senhor dentro da nossa casa, em primeiro lugar. É muito fácil ser mulher de Deus na casa de Deus. É muito fácil ser mulher de Deus na rua. Mas o nosso teste começa dentro da nossa casa. Ali nós nos revelamos o caráter. Dentro da nossa casa, sabe quem te conhece bem é o teu esposo. Sabe quem te conhece bem é seu filho. Uma vez eu falei com meu filho, ele tinha 14 anos, eu falei, Samuel, eu não quero você tocando no órgão de boné. Falei para ele, tinha 14 anos. Ele falou, tá. Aí, quando saiu de casa, ele estava sem boné. Eu falei, que bom, ele entendeu. Ele não pode ministrar de boné. Na hora da ministração, está o Samuel de boné. E eu pensei, mas de onde ele tirou esse boné? E estava ministrando de boné. Eu falei, misericórdia, Pai Santo, misericórdia. Quando ele chegou a casa, ele tinha 14 anos, eu pedi o boné dele. Assim, Samuel, você me dá o seu boné? Estava dentro da calça, do bolso da calça. Aí ele pegou, entregou o boné, peguei uma tesoura. Picotei o boné tudo. Falei, isso, para você aprender, nunca mais, ministrar de boné. Eu te avisei que eu não te quero, ministrando de boné na igreja, casa assim, ó, piquei. Mas ele tem um temperamento muito, muito subjetivo, então ele ficava assim, quieto, abaixou os olhos, uma lágrima caiu. Eu falei, você entendeu agora, Samuel? Eu não quero você ministrando de boné. Acabou. Fui para o meu quarto, Deus falou, você errou o tempo todo. O que você fez não foi picar o boné, foi picar o coração dele. Porque ele amava aquele boné. E eu comprei em Nova York para ele. E eu estava em Portugal. E Deus falou assim para mim, vai amanhã de manhã, compra outro boné igualzinho para ele. Era caríssimo. Em Nova York era barato. Mas em Portugal era caríssimo. Eu quero que você compre outro boné e que peça perdão ao seu filho. Aí, amém, Senhor. Então, nós precisamos ter ouvidos para o Espírito Santo. Nos arrepender, voltar atrás, pedir perdão e mudar. Aí, de manhã, conversei com meu marido, fui comprar o boné, caríssimo. Daquela marca, né? Comprei, mandei colocar um papel de presente. Chamei o Samuel à tarde, chegou da escola. Samuel, queria te dar um presente. O que é? É isso aqui. Quando ele abriu, um boné igual, novo, né? Aí ele, eu falei assim, Samuel, você me perdoa. A mamãe errou ontem com você. Eu errei, eu queria te pedir perdão. Eu quero te dizer que você está livre para ministrar como você quiser. E hoje ele é um grande levita do Senhor. Então, amadas, a humildade, o discernimento de espírito, a mudança. Repete comigo, mudança. Para terminar de verdade, eu queria que você abrisse comigo o livro de 1 Pedro, no capítulo 3. Com essa palavra, eu quero terminar o meu tempo aqui. No versículo 8 do livro de 1 capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eu queria te dizer uma coisa, amados, olha para mim. Não podemos nos santificar só por fora. Eu queria ministrar a segunda parte da minha palavra. Primeiro é por que se santificar. E segundo é como. Não é. A Bíblia fala que Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Lágrima não é sinal de arrependimento. Pode ser remorso. Não é gritando, não é ajoelhada. Não é pelo exterior que se santifica, é pelo interior.
que produz uma mudança de atitude. A nossa santificação precisa resultar numa mudança de atitude. Por isso Pedro escreve, está aqui: antes, santificai ao Senhor em vossos corações. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações. Eu queria que vocês essa manhã entendessem que a santificação é de dentro para fora e não é de fora para dentro. Por isso que nós devemos continuar com a reunião, e ela vai ser uma reunião que vai crescer muito e vai trazer muitos resultados de alegria. Sabe, a tua frustração, a tua depressão, ela vai acabar. Porque você vai se identificar com a sala do trono. Você vai se identificar como arca viva, que carrega sobre os seus ombros a glória de Deus. Como adoradora que coroa o Senhor Jesus, não com mau testemunho, não com a murmuração, não com a briga em casa, não com a gritaria, com o palavrão, mas você coroa Jesus com honra. Seu filho olha para você e vê mulher virtuosa. Seu marido olha para você e vê mulher controlada no espírito. Seus netos olham para você e falam, ela tem domínio próprio. Nós só somos ajudados nessa área, nos santificando. Mas santificando o coração. E a Bíblia fala aqui, continuando, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Nós precisamos santificar o nosso coração. E esse texto de Pedro, que está logo aqui, não podemos ler tudo, né? Diz que nós devemos ser misericordiosos, que nós devemos ser compassivos. A Bíblia fala nesse contexto sobre a compaixão. A compaixão, se a gente não entende o conceito, a gente não pode entender a atitude. Então, a compaixão vem do latim compassone, que pode ser descrito como aquele que compreende o estado emocional do outro. Isso é compaixão. Olha, eu vou dar um conselho para você. Se você não sabe o que compaixão, o que é compaixão? Vai ler no dicionário o que é compaixão. E busca a compaixão. Aperfeiçoa a área da compaixão. A compaixão é aquele que está preocupado com o estado emocional do outro. E não é criticar o estado emocional do outro. E não é caluniar o estado emocional do outro, nem expor o outro. Não pode ser confundido com empatia. Então, a compaixão não é pena, mas é um amor compartilhado. Você compartilha o teu amor com quem está precisando, com quem está mal emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Você então tem compaixão. E a Bíblia fala também em Pedro, né, que sai das nossas entranhas, né, sai do nosso íntimo. E a misericórdia, que fala Pedro também, né, é aquilo que leva compaixão pelos semelhantes, é a junção de coração com compaixão. Misericórdia é a junção de compaixão com o coração. Então, nós necessitamos hoje termos atitudes que mostrem a nossa santidade. Porque a arca que levamos é uma arca que liberta. A glória que nós levamos sobre os ombros é a glória que o mundo geme ter. Pode ser médico, pode ser rico, pode ser com cara feia, pode ser endemoniado, seja o que for. Qualquer pessoa, qualquer criatura necessita de uma palavra rema da nossa vida, da nossa boca. E as aparências não podem impedir que nós cheguemos. E nem a raiva da pessoa, nem o ódio que tem às vezes da pessoa, por ser o marido ou ser o sogro, sei lá o quê, nós precisamos manifestar a glória de Deus sobre essa terra. Por isso nós necessitamos de santidade. Então que essa palavra possa nos mover a buscar o Senhor todos os dias da nossa vida.
Porque quando nós buscamos o Senhor e nós nos santificamos, Ele faz maravilhas na nossa vida. Os milagres maravilhosos que só Ele pode fazer. Amém? Eu queria cantar um canto, pode ser, pastora? Queria que você levantasse, colocássemos de pé. Foi um canto que o Senhor me fez cantar aqui com vocês, quando estava orando por vocês. E ele fala sobre a sala do trono. Leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Queria que vocês fechassem seus olhos e que você medisse toda essa ministração que nós fizemos aqui, né? E como aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu Jesus. E a Bíblia falou assim, Jesus falou que aquilo serviria para que se lembrasse em memória dela. Ela seria lembrada em memória para sempre. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou esposa, eu sou mãe e eu sou avó. E muitas vezes o que eu ouço da boca da minha família, eu sinto que são coisas que ficarão para a minha memória. Não há coisa melhor. Não há fruto melhor. Formei os meus 2 filhos, mas eu não... Quando Samuel se formou, ele me entregou o diploma de dentista. Falou, mãe, o diploma é seu. Ele passou para medicina, eu implorei, faz medicina, Samuel. Samuel, faz medicina, por favor. Ele, mãe, eu tenho um chamado. Eu vou fazer odonto porque eu tenho um chamado. E quando ele se formou, ele foi orador da turma. Ele falou, mãe, o diploma é seu. Durante 3 anos ele clinicou. No 3º ano, ele pegou minha netinha, foi à minha casa e falou, porque eu queria pedir a bênção para fechar o consultório e servir o Senhor o resto da minha vida. Eu sei que ele passa dificuldades financeiras, que ele não passaria, mas ele tem chamado. E quando eu ouço da boca dos meus filhos, quando eles falam sobre mim, eu percebo que eu construí uma história que eu ficarei na memória deles. Eles marcarão o mundo, eu marcarei junto. Isso que eu quero isso. Produzir obras que não sejam só terrenas, mas obras que marquem histórias de vida. Hoje Sally escreve, não como médica, não assina como doutora. A missionária na África. Senhor, por que a gente se detém pelo aspecto de uma prostituta, ou de um mendigo, ou de um pobre, ou de uma rica? Os males desse mundo, as aflições desse mundo não nos deterão, se nós tivermos a conscientização do nosso chamado e do Deus que nós servimos. Mas para isso a gente precisa consertar atitudes que muitas vezes no nervoso, muitas vezes no TPM, muitas vezes na falta de hormônio, muitas vezes na dor financeira, no desespero, você erra. É fácil. Peça perdão e diz, Senhor, eu quero mudar. Como Paulo escreve aqui, e começa dizendo, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, né? A palavra branda acalma o furor. O discernimento espiritual do dia, do momento, é muito importante para a nossa mudança. Por isso é necessário que nós nos santifiquemos. Por isso é necessário que nós sejamos frequentes à sala do trono de Deus. Que nos apresentemos ao Senhor toda madrugada, 1 hora do dia, não sei, cada pessoa tem o seu dia, mas nós nos alimentamos do Espírito. Só o Espírito Santo pode nos equipar para sermos luz e levarmos a arca nesse tempo tão difícil. Então é necessário que nós entendamos que
você precisa ficar na memória dos outros. As pessoas vão ter boas lembranças suas. Vão contar histórias que você protagonizou. Olha, minha mãe, ela era assim, a minha esposa era assim. Sempre eu digo, se você quer me dar uma flor, me dá quando for viva. Para que eu vou querer a flor depois que morrer? Mas, se você não cultiva o seu jardim, as borboletas não voltarão. Que a sua casa possa ser uma casa que os seus filhos queiram estar. Que o seu colo seja aquele colo que eles queiram sentar e colocar o ombro e a cabeça no seu ombro. Que a sua voz seja a voz que eles queiram ouvir. Os seus ensinos sejam leis nos seus corações. Porque você não vai ensinar com a boca, mas com a vida. Que nós possamos ser mulheres que fiquem na memória da nossa geração. Na história da nossa geração. E para isso, nós necessitamos de ajuda. Por isso Hebreus fala, 4,16. Que nós nos apresentamos na sala do trono para buscar graça e ajuda em tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno de todos nós. Bendita seja essa manhã, onde a história de muitas aqui vão mudar de rota. E vão mudar destinos, vão mudar posições, posturas, e o que era triste mudará, e o luto sairá, e entrará vestes de alegria e vestes de louvor na sua casa. Porque você vai entrar em casa hoje, embaixo de um manto diferente. Esse manto está aqui. Contemplar tua glória e majestade, Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e receber graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu queria ungir a você que nessa manhã quer chegar diante do trono da graça.
Você pode vir aqui à frente, diante do altar. Eu e a pastora estaremos ungindo para que você alcance misericórdia e graça, para que a tua ajuda venha no tempo certo, no tempo oportuno. É no trono da graça, é no Santo dos Santos, que nós recebemos do Senhor misericórdia, graça. Ah, Jesus, aleluia. A palavra que a pastora estava falando me chamou muita atenção quando ela fala que consagração após consagração é que nós vamos recebendo esse processo da santificação. E o que nós queremos, que diferença nós queremos fazer, né, nessa geração? Qual é o nosso papel? Isso chamou muito a minha atenção. E que nós precisamos entender a extensão do nosso chamado. Qual é a extensão do teu chamado? Você já pensou nisso? Qual é a extensão do teu chamado? É só ali na família? Eu não sei. De repente pode ser só na tua família. Tua família vai ser difícil. Teu chamado é ali, a extensão é só até ali. Se você conseguir ali, vai receber a tua coroa. Mas pode ser além também. Entender nessa manhã qual é a extensão do nosso chamado. E a gente ficar firme no Senhor. Ficar firme, como ela leu lá em 2 Timóteo. Os tempos são trabalhosos. Nós vamos ter que rejeitar e renunciar muitas coisas nesse tempo. Muitas pessoas caluniadoras que vão nos cercar, como diz a palavra, pessoas sem amor, pessoas sem afeto natural, irreconciliáveis, pessoas maldizentes. Nós vamos ter que saber conviver e rejeitar e renunciar, muitas vezes, pessoas assim. É complexo, minha irmã. Mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus, ele é além de toda complexidade. Amém? E quando nós somos mulheres consagradas, que consagração após consagração, nós vamos nos santificando, nós vamos ser ajudadas pelo Senhor. Vamos conseguir a ajuda do nosso Deus. Aleluia? 2 tipos de coroa podemos colocar em Jesus nessa manhã. Você vai escolher a coroa de glória ou uma coroa de vergonha. Isso tudo Deus foi me falando enquanto a apóstola estava pregando. Eu quero colocar uma coroa de glória. Diga assim, eu quero colocar uma coroa de glória com a nossa vida. E muita batalha, irmã, que nós enfrentamos. E vai aumentar. Mas o Senhor é por nós. Não temamos. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Porque eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Sempre estarei contigo. Consagração após consagração. Amém, irmãs? Você vai ser ungida, vai receber esse toque, vai voltando para o seu lugar. E nós vamos encerrar com uma oração. Louvando ao Senhor por esse tempo, essa preciosidade desse tempo, essa palavra tão rica e tão profunda. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Enquanto Sara estiver cantando, tocando aqui essa canção, você vai estar recebendo essa unção de encorajamento. Deus vai te mostrar qual é a extensão do teu ministério, a extensão do teu chamado, em nome de Jesus. E nós vamos cumprir o nosso chamado, amém? Amém. Conforme você for sendo, só vai receber o toque da unção por causa da hora. Nós não vamos orar. Eu e a pastora só vamos tocar você com a unção na tua testa e você vai para o seu lugar quietinha recebendo essa unção. Amém? Eu quero te adorar. Em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo.
Glória a Deus. Faça a tua oração. Ore ao Senhor. Senhor, obrigada, Deus. Obrigado. O que você recebeu? Agradeça ao Senhor. Nós não podemos dar oportunidade. Eu gostaria de dar oportunidade aqui, mas nós não temos tempo para dar oportunidade. Mas eu sei que Deus falou muito, muito profundamente nessa manhã no nosso coração. E eu sei que também nós estamos saindo daqui com as baterias, né, renovadas, as nossas cargas, né, sendo totalmente renovadas, recargas, a gente pode dizer assim, totalmente recarregada. Aleluia! A gente não tem palavra, a gente perde as palavras, né, irmãs? Mas glória a Deus, quanto ensino, quanto ensino. Queridas, Deus está levantando um exército de mulheres assim maravilhoso. Olha quantas mulheres, não sei quantas contaram, nós temos hoje aqui. 100 mulheres deixaram seus afazeres num sábado. Glória a Deus, você pode dar glória a Deus? Aleluia. E vieram até aqui para receber. E você já teve aumentou o seu nível. Fica aqui, apóstolo, que a gente vai orar por você. Aumentou o seu nível de consagração hoje. Você sabia? De vida no altar. Amém? E, irmãs, vamos sair daqui crendo nisso aqui. A gente veio aqui não para receber o pão, não para receber nenhum presente, nada material, mas é o espiritual, é a fé. É aquela fé inteligente. Eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo, o que eu recebi. Eu já recebi, porque eu vim primeiramente entregar ao Senhor. Quando a gente entrega toda a nossa vida no altar, nós recebemos tudo dele de volta. Você pode dar glória a Deus? Creia que o Senhor está operando dia após dia na vida da tua família, no teu marido, que às vezes é tão difícil, teus filhos, tua família, teu trabalho, enfim, no que onde Deus tem te plantado, minha irmã. Eu quero que nós saímos daqui animadas. Se você teve batalha para vir hoje aqui, é porque Deus sabia que ia ter uma bênção muito grande hoje aqui. E nós recebemos, amém? Glória a Deus. Agradecemos muito a apóstola Beth. Olha, nós já nos conhecemos, sobe aqui, Beth. Olha, desde solteiras, 40 anos atrás. Muito tempo. A gente não está muito junto, porque a vida de cada uma é tão diferente da outra, né, Beth? Uma vez por outra, nós nos encontramos e a gente fica feliz. E eu vejo na Beth uma mulher de Deus. Glória a Deus por isso. Mulher que Deus tem levantado. Né? E Deus, quando Deus nos levanta, a gente tem muita batalha, né, Beth? Muita batalha. Mas o Senhor é conosco. Amém? E você também é uma mulher de Deus, viu? Diz para a irmã que está perto de você, se você é uma mulher de Deus, minha irmã. Fica firme no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Levante as tuas mãos agora. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã tão rica na tua presença, e que podemos nos derramar, chorar, Senhor, na tua presença. Podemos nos ajoelhar, nos prostrar diante de ti. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós te apresentamos agora a vida de Beth nas tuas mãos, tua filhinha, tua pastora, Senhor, apóstola, tu tens colocado ela à frente da nossa cidade, tu tens levado ela às nações. Temos visto, Pai, tu usares a tua filha. Muito obrigado, porque nessa manhã, humildemente, ela se colocou aqui e foi usada por ti. Muito obrigada. Agradeço a Deus pela porção do alimento que você recebeu através da vida da serva do Senhor. Muito obrigado, Deus. E agora nós a abençoamos. Se com ela de uma maneira especial, Deus. Renova as suas forças. Traz saúde. Renova, Senhor Deus, as forças espirituais. E, Senhor, que a tua sebe esteja ao redor dela 24 horas, Pai. E que ela possa continuar na missão que ela tem que ser cumprida, Senhor, no seu chamado, Deus. Que jamais ela olhe para trás, mas que ela olhe apenas para a frente, apenas para ti, apenas para o alto, Senhor. Porque nós, como mulheres de valor, 100 mulheres reunidas nessa manhã aqui, abençoamos a vida da tua filha em nome de Jesus, Pai. Sê com ela, com a sua família, com Samuelzinho, sua filha, seus netos, toda a sua família, parentela, Deus, que ela seja luz ali também, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Quanto a nós, Pai, levanta as tuas mãos para o Pai e diga assim: Senhor, obrigada
pela bênção que recebi. Obrigada pela minha consagração a Ti. Recebe, Senhor, a minha consagração de toda a minha vida, de toda a minha família, Senhor. Eu quero ser luz, eu quero ser bênção, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero entender a extensão do meu chamado. Me santifica, Senhor, ao sair daqui, que eu possa estar na Tua sebe, em nome de Jesus, louvando o Teu nome, pela Tua fidelidade. Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus? Você pode cantar assim: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Coloca a mão no teu coração, porque Deus tem sido fiel com você e vai continuar sendo, amém? Cante assim: fiel a mim. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Queridas, nós temos um café bem gostoso, a lojinha da mulher está funcionando. Quiser abençoar o nosso ministério, você pode comprar um presentinho, vai ser muito bom. A Aniele, a Paulinha está lá para receber. E vamos nos ter comunhão agora aqui, fora, tomando um cafezinho juntas antes de você ir embora, tá? Dá um abraço em uma irmã, de repente você ainda não deu, abraço em uma que você ainda não viu. Passa através do teu abraço essa unção que você recebeu nessa manhã. Mesmo que você não conheça, dê um abraço na tua irmã em nome de Jesus. E quem sabe até a próxima consagração. Vamos ver quando vai ser. Em nome de Jesus vamos estar reunidas. Deus abençoe. Vamos todas debaixo da paz do Senhor e na sebe do Senhor. Obrigado, Ademir, Larissa, Sarinha aqui, o pessoal do café. Tantos têm nos ajudado, a Celinha, glória a Deus pela vida de vocês, o Marcelo que está ali, glória a Deus, Deus abençoe. Segunda-feira, Déboras, hein, gente? 19h30. Vamos povoar aí a terra com nossos filhos abençoados.